nós precisamos fazer a diferença que tem a previsão constitucional no inciso 24 do artigo 5º, no inciso 25, da desapropriação para a requisição. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó. Então, o inciso 5º, o artigo 5º, inciso 24, fala que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, já conceituamos, que é a transferência forçada e remunerada da propriedade para o órgão público, por necessidade pública, ou utilidade pública, ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Temos duas ressalvas. É lá do artigo 182, parágrafo 4º, e do 184, que fala da desapropriação daquele proprietário que não cumpre com a função social da propriedade. Certo? Então, essa é a desapropriação. O que é a tal da requisição? A requisição vem prevista aqui, ó, no inciso 25. No caso, deixa eu apagar aqui. No caso de iminente perigo público, olha, só invocar esses nomes, falar de atlética, esses trem que o negócio vai exato errado. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior, se houver dano. O que é a requisição, gente? Qual que é a diferença da requisição para a desapropriação? Na desapropriação, há a transferência da propriedade. O sujeito perde a propriedade do bem. Na requisição, o órgão público, o ente público, ele simplesmente vai fazer o uso da coisa durante um determinado período. Então não há transferência de propriedade, existe apenas o uso. Vocês já devem ter visto em filme, principalmente filme americano, filme de Hollywood, quando o policial está correndo atrás do bandido, e aí ele pega o distintivo, né, atravessa a rua, pega o distintivo, mostra o distintivo para o carro, o cara que está dirigindo o carro, polícia! E aí tira o cara do carro dele, pega o carro do sujeito e sai correndo, sai seguindo o bandido com o carro. Eu não sei se vocês já viram essa cena em filme. O policial pega o distintivo, mostra para o sujeito, polícia, polícia! Aí tira o cara do carro, entra no carro dele e sai perseguindo o bandido. Essa cena é um exemplo claro de requisição. O que o policial fez ali naquele momento? Requisitou o veículo para poder utilizar ele. Olha aqui, ó, os requisitos. Na situação de iminente perigo público, ó, numa situação de iminente perigo público, a autoridade competente, no caso policial, poderá usar de propriedade particular. Então, no caso, ó, iminente perigo público, tem um bandido à solta, o cara está fugindo, o cara praticou um crime grave e está fugindo. Então, o que o policial faz? A autoridade pública, ela requisita o uso, pega o distintivo, mostra para o sujeito, polícia, polícia, polícia. Tira o cara do carro, entra no carro dele e persegue o bandido com a intenção de prendê-lo. Existe indenização na requisição, presta atenção, presta atenção. Na requisição, a autoridade pública, né, o órgão público, está utilizando da coisa. Existe indenização pelo uso da coisa? Não. Na requisição, não existe indenização. A não ser que o uso cause dano à coisa da pessoa. Então, exemplo, o policial requisitou o carro do sujeito para poder correr atrás do bandido, correu atrás do bandido,
conseguiu prender o bandido, não causou nenhum arranhão no carro. Gastou só o combustível para poder correr atrás do bandido. Conseguiu prender o cara, não causou nenhum arranhão. Nenhum arranhão. Vai ter que indenizar? Vai ter que pagar o combustível que ele gastou? Não. Na requisição, só haverá indenização se o uso gerar danos ao proprietário. Então, se nessa mostra o distintivo, polícia, 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 pega o carro, sai correndo atrás do bandido e bate o carro do proprietário, aí esse dano que foi causado tem que ser indenizado. Mas, se do uso não gerar dano nenhum, na requisição não haverá indenização. Então, muito cuidado com isso. Porque a Constituição aqui fala em requisição, ele fala em indenização, no caso da requisição, né, mas é só se houver dano. Olha aqui, ó. Então, no caso de, primeiro e único requisito, iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, ela acontece depois, se houver dano. Se não houver dano, não tem direito à indenização. E a desapropriação? Na desapropriação, existe indenização? Sim. Sim. Indenização, desapropriação sempre será indenizada. Requisição, só haverá indenização se houver dano proveniente do uso da coisa. Certo? Tem um quadrinho aqui, ó, que fixa essas principais diferenças entre a desapropriação e a requisição. Isso que ajuda demais na hora da prova. 5 principais diferenças. A desapropriação, uma vez que ocorre na desapropriação a transferência da propriedade, a desapropriação recai só sobre bens. Porque a desapropriação, aqui, ó, transfere a propriedade. Então, somente é possível desapropriação sobre bens. A requisição, embora o inciso 25 aqui não fale nada sobre serviços, a doutrina entende que a requisição pode recair sobre bens e serviços. Durante a pandemia, pode ser requisitados serviços médicos. Quando aconteceu lá o desabamento da barragem de Brumadinho, houve a requisição de alguns profissionais para poder ajudar no resgate às vítimas. Então, aqui, ó, iminente perigo público. Então, a requisição pode recair sobre bens ou sobre serviços. Na desapropriação acontece transferência da propriedade. E na requisição, uso. Uso da propriedade ou uso do serviço. É somente o uso. Não tem a transferência definitiva. Na desapropriação, o que vai demandar a realização da desapropriação é uma necessidade permanente. Olha aqui, ó. Desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. É algo permanente. Lembra do exemplo do Tales? Da desapropriação de uma propriedade que fica às margens da rodovia, porque houve a concessão da rodovia agora para ser pedagiada, e a empresa concessionária vai duplicar a estrada. Então vai precisar desapropriar os terrenos que estão à margem da rodovia para poder fazer essa duplicação. É uma necessidade permanente, não é uma necessidade transitória. Agora, na requisição, a necessidade é transitória e urgente. Ela não é permanente. Quando o policial requisita, mostra o distintivo, se identifica e pega o carro da pessoa,
aquela necessidade dele de correr atrás do bandido não é algo permanente. É naquele instante. Né? Se ele deixar passar, o cara vai fugir, ele não vai conseguir prendê-lo. Então, na requisição, né, essa necessidade é uma necessidade transitória. Lá na desapropriação, como é algo mais grave, que você está transferindo a propriedade para o órgão público de forma definitiva, a necessidade é uma necessidade permanente. A desapropriação acontece por acordo ou dentro de um processo judicial. Por quê? A indenização é sempre anterior à desapropriação. E na requisição é auto-executável, imagina. O policial, para poder utilizar da moto, do carro, né, de uma pessoa que está passando na rua ali agora, para poder correr atrás de um bandido, se ele tivesse que solicitar autorização judicial, imagina, né, não ia ser viável. O cara, na hora dessa aí, ele já está lá junto com o André do Rap. Então, na requisição, não precisa de acordo, de autorização judicial. E a última... Só antes de passar sobre essa questão da requisição, só para tirar uma dúvida de uma outra situação. Por exemplo, no início da pandemia, no mês de março, eu me lembro que foi veiculado aí nas principais canais de notícia que o governo de São Paulo fez aí, requisitou e confiscou 500 mil máscaras da 3M lá em Sumaré. Isso entraria nesse caso, porque como era uma coisa urgente, não tinha disponível para compra no total, eles foram lá e confiscaram as que estavam no depósito da 3M. Entra nesse caso? Seria nesse caso assim? Daniel, o que é o detalhe? Eu até não tomei conhecimento da notícia, mas o que é o problema? Na requisição, existe uma utilização apenas. Então, quando você vai lá e você pega, né, por exemplo, 3 mil máscaras que estão no galpão de uma empresa e passa a utilizar, passa a doar, destinar essas máscaras, né, seja para profissionais da saúde, enfim, vai lá, pega e transfere a propriedade, é muito mais uma possibilidade de desapropriação desses bens, porque a Constituição, quando ela fala em desapropriação, ela não se limita a bens imóveis. Lógico que é muito mais comum em relação a bens imóveis, mas ela não fala somente em bens imóveis, ela fala desapropriação de bens, né? Transferência da propriedade de algum bem, seja ele imóvel ou imóvel. Então, muito provavelmente, essa situação seja uma hipótese de desapropriação, né? Porque, olha só, na desapropriação, um dos requisitos, interesse social, né, utilidade pública, necessidade pública, vai se enquadrar nos 3 requisitos aqui da desapropriação. Mas por quê? Né, qual que é o fator determinante para que a gente enquadre essa situação como sendo desapropriação e não requisição? Transferência da propriedade. Então, pega as máscaras da empresa e transfere a propriedade para o órgão público, que ali passa a utilizar dessas máscaras, a doar as máscaras, a fornecer essas máscaras para onde entender que seja conveniente. Se fosse requisição, ela pegaria as máscaras, usaria e depois devolveria as máscaras. Né? Pelo fato de ser máscara, o uso e a devolução após o uso não seria viável. Para ser requisição, teria que acontecer isso, a utilização e depois a devolução desses bens. Né, como é muito mais caso de transferência da propriedade, então, muito provavelmente, tratou-se de desapropriação. Né, porque a empresa, o que era a jogada da empresa? Ela poderia falar assim, olha, eu tenho um estoque considerável, preço está subindo, vamos manter esse estoque aqui agora. Né, porque eu gastei menos para produzir, por conta dos insumos, a situação toda, deixe isso aí paradinho, na hora que o preço estiver lá em cima, aí nós vamos jogar no mercado, nós vamos vender. Só que o que aconteceu? Por uma questão de necessidade pública, de interesse social, o Estado foi lá e desapropriou. Indenizou, pagou por essas máscaras, pegou as máscaras e deu a destinação que bem entendeu. Beleza? Então, muito provavelmente o exemplo é caso de desapropriação e não de requisição.
né? Porque o confisco, nós vamos ver que o confisco constitucional, ele tem hipóteses muito restritas. Então, não poderia simplesmente ir lá e confiscar por essa situação. Beleza? Ó, vamos fechar aqui essas diferenças, né? Porque a última, na desapropriação, sempre vai haver indenização, sempre, e a indenização ela é anterior à transferência da propriedade. Primeiro indeniza, depois transfere a propriedade. Ela tem que ser justa, tem que pagar o valor de mercado do bem e, com exceção lá do 182, parágrafo 4º, e do 184, ela tem que ser paga em dinheiro. Então, desapropriação paga em dinheiro. Na requisição, em regra, não haverá indenização. Por quê? Porque ela se limita ao uso da coisa por uma necessidade urgente. Mas, se houver dano, se danificar a coisa que foi usada, aí haverá também a indenização. Então, a indenização aqui ela vai ser posterior, ela vai acontecer depois, só se acontecer de danificar a coisa usada. E ela sempre será em dinheiro. Beleza? Então, esse quadrinho aí, ele ajuda a fazer a diferenciação entre os pontos, né, do que é a desapropriação e o que é a requisição. Sabendo esse quadrinho aí, caiu uma questão na prova sobre desapropriação ou requisição, você não erra nunca. Não vai errar nunca. Beleza? Agora, outros institutos que nós temos que diferenciar aqui são a expropriação-sanção e o confisco. Então, qual que é a diferença entre um e outro? E aí depois nós temos que diferenciar ainda a expropriação-sanção e o confisco da requisição e da desapropriação. Então, vamos lá. Artigo 243 da Constituição Federal. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou, segunda hipótese, a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no artigo 5º. Olha, qual que é a diferença entre a expropriação? Qual que é a diferença entre a expropriação e a desapropriação? Na expropriação, ocorre a transferência forçada, e gratuita. Da propriedade. Mas a expropriação só pode acontecer em duas hipóteses. Quando a propriedade rural ou urbana, quando a propriedade imóvel, rural ou urbana, se destinar ao cultivo de planta psicotrópica, né, o cultivo ilegal de planta psicotrópica, ou quando essa propriedade rural ou urbana se destinar à exploração de trabalho escravo. Aí, o Estado vai transferir para ele a propriedade, seja do imóvel rural, seja do imóvel urbano, sem qualquer indenização ao proprietário. Um ponto que tem que se levar em consideração é o seguinte. Imagine que... Vamos pegar o Cassiel de exemplo aqui. Ó. O Cassiel tem uma fazenda lá no Mato Grosso. É uma fazenda violenta lá no Mato Grosso.
E aí ele muito atarefado aqui com as aulas, tendo que estudar e com o curso dele de Direito, ele decide arrendar a fazenda dele lá no Mato Grosso. Bom, vou te arrendar minha fazenda aí, né, você me paga um arrendamento mensal aí de R$80 mil mês, e eu não vou explorar diretamente a minha fazenda mais não, tá arrendada. Aí, quando o Cassiel vai lá para poder, né, analisar como que o sujeito tá cuidando da fazenda e tal, ele se depara com um monte de viatura da Polícia Federal, helicóptero, e já tá lá o Jornal Nacional para poder gravar entrevista, aquela situação toda, porque o sujeito que arrendou a fazenda dele utilizou a fazenda, uma parte grande da fazenda, para plantar maconha. E aí? Será que ele corre o risco de ter a fazenda expropriada? Porque, olha só, preenche, a princípio, todos os requisitos constitucionais. Propriedade rural, lá no Mato Grosso, utilizada para cultura ilegal de planta psicotrópica. E aí? Vai perder a fazenda porque arrendou a fazenda para um sujeito que utilizou a fazenda para plantar maconha? Não. O entendimento na expropriação é o seguinte: a responsabilidade do proprietário tem que ser subjetiva, ou seja, tem que ser o proprietário que determinou o cultivo de planta ilegal, psicotrópica, ou que utilizava o imóvel para exploração de trabalho escravo. Só que o que é o detalhe? Qual é a dificuldade? O Cassiel vai ter que provar isso no processo. Olha, a minha fazenda não pode ser expropriada porque não era eu que estava explorando a fazenda. A fazenda estava arrendada. Está aqui o contrato. Não, mas não fez contrato. O negócio foi verbal. Testemunha tem que arrumar alguma forma de provar que não era o proprietário que estava explorando a fazenda para cultivo de planta, né, para cultivo ilegal de planta psicotrópica. Então tem que deixar isso provado. Tem que deixar isso determinado no processo, porque se entende que a expropriação, a responsabilidade advinda da expropriação, ela tem que ser subjetiva. Ou seja, é o próprio proprietário que tem que estar cultivando planta ilegal psicotrópica, né, o cultivo ilegal de planta psicotrópica ou a exploração de trabalho escravo. Beleza? Ó, então, nós temos aí no 243 a expropriação, chamada de expropriação sanção, né, uma punição ao proprietário. E o parágrafo único do 243 vai falar sobre o confisco. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então, o confisco, a diferença está aqui, ó. O confisco também é a transferência forçada e gratuita para o órgão público. Então, tanto expropriação, sanção quanto confisco são transferências forçadas e gratuitas da propriedade. Qual que é a diferença, então? A diferença está aqui, ó. Expropriação, sanção vai acontecer, vai incidir sobre propriedades imóveis, rurais e urbanas, e o confisco sobre quaisquer outros bens. Certo? Então, olha, diferenciar as 4 coisas agora. Diferenciar desapropriação, da requisição, da expropriação, sanção e do confisco. Manuel, o ônus da prova é dele, porque, por se tratar de uma exploração, a princípio, aparentemente ilícita, então o Estado faz o papel dele. Ó, descobrimos aqui que uma determinada propriedade rural estava sendo utilizada para cultivo ilegal de planta psicotrópica. Beleza, vamos dar início ao processo de expropriação. Se ninguém vier e se defender, se ficar por isso mesmo, né, a tal da teoria da aparência.
Então era isso mesmo, o proprietário estava utilizando da propriedade rural para cultivar ilegalmente planta psicotrópica. Perdeu a propriedade. Então é a chamada teoria da aparência. Agora, se iniciado o processo da expropriação, o Cassiel vem em prova, fala assim, olha, a propriedade é minha, mas eu não estava explorando a propriedade diretamente. Eu tinha arrendado ela para terceira pessoa. Então, quem estava praticando o tráfico de drogas era essa pessoa, e não eu. Aí ele mantém a propriedade do imóvel. Beleza? Então, olha só. Diferença entre desapropriação, requisição, expropriação, sanção e confisco. Vamos lá. Requisição. Requisição não transfere propriedade. A requisição é simplesmente o uso de determinada coisa por uma questão transitória, por uma necessidade transitória, né, o uso de determinada coisa ou a prestação de algum serviço. E na requisição não há transferência de propriedade e também não há necessidade de indenização, a não ser que do uso, né, o uso gere, cause dano ao proprietário, e aí haverá uma indenização posterior ao uso, sempre em dinheiro. Requisição não transfere propriedade. E a desapropriação? A desapropriação transfere a propriedade. Porém, essa transferência da propriedade sempre será indenizada. Na desapropriação, a transferência da propriedade sempre será indenizada. Na hipótese do artigo 5º, inciso 24, essa indenização será justa e prévia, e nas hipóteses, e paga em dinheiro. E nas hipóteses do 182, parágrafo 4º e 184, essa indenização será, na hipótese do 182, títulos da dívida urbana, né, da dívida do município. E na hipótese do 184, paga mediante títulos da dívida agrária. E aí, do 182, parágrafo 4º, resgatáveis em até 10 anos, e no 184, resgatáveis em até 20 anos. Mas a desapropriação transfere a propriedade para o órgão público sempre mediante indenização. Sempre. E a expropriação sanção e o confisco. Tanto na expropriação sanção quanto no confisco existe a transferência da propriedade também. Mas essa transferência é uma transferência gratuita. Não há indenização, nem na expropriação sanção e nem no confisco. Portanto, a gente já diferencia da desapropriação, porque na desapropriação sempre haverá indenização. Na expropriação, sanção e no confisco não haverá indenização. Expropriação, sanção recai sobre imóveis urbanos ou rurais. Confisco recai sobre qualquer outro bem que tenha valor econômico. Certo? E aí, tanto o confisco quanto a expropriação, sanção, poderão acontecer quando o bem ou a propriedade rural ou urbana tenham sido utilizadas para o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Certo? Olha aí. Diferenças entre desapropriação, requisição, expropriação, sanção e confisco. Por último, vamos falar de outra limitação da propriedade, que é uso capião. Ô, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Uso campeão, não. Me ajuda aí. Duas coisas que eu lembrei que agora, de imediato, que estudante de direito não pode falar de jeito nenhum. Uso campeão e estrupo. Estudante de direito falando uso campeão e estrupo, não, aí pode parar. Aí tem que parar. Né, o negócio tá brabo aqui, Laís. O negócio aqui hoje tá complicado. Não, não tem condição, não. Você só ouve falar do uso campeão. Eu acho que o uso campeão deve ser o título que o Cruzeiro vai ganhar se não conseguir ser rebaixado para a Série C.
Né? O uso campeão deve ser o Cruzeiro esse ano. Né? Foi uso campeão. Né? Não tem condição, não. Certidão de anos e ações. Essa aí é forte. Mas, enfim, aqui, ó, o negócio é uso capião. Pelo amor de Deus. Ó. Uso capião. Não vem com uso campeão, não, porque não cola, não. Viu? Não vem com esse negócio de uso campeão, não. Ó, o que é a uso? Né? E a palavra, o correto é no feminino. A uso capião. Né? Porque o uso capião significa aquisição da propriedade. Então, a aquisição prescritiva da propriedade. Né? A gente tem um exemplo bom aqui. Vocês lembram lá do lote do Vitão? O exemplo do lote do Vitão. Aqui, ó. Deixa eu voltar nele aqui. Ó. Eu não quis contar para vocês, mas o lote do Vitor, esse lote dele aqui, ele está localizado lá em Guarapari. É o imóvel dele na praia. Está localizado lá em Guarapari, esse lote dele. E aí o negócio é o seguinte, tá lá o lote bonitinho, criando barata, criando rato, criando escorpião, lixo, né, depósito de lixo. E aí toda vez que ele vai para a praia, ele passa lá na porta, lá para falar, ó, esse lote aqui é meu, um dia eu vou construir aqui a minha casa de praia aqui, nesse lote. Esperar só eu formar para eu poder construir a minha casa de praia aqui em Guarapari. Só que o que é o problema? Chegou lá, certo dia, e aí o Vitor se depara com um cachorro de cachorro-quente. Um carrinho de cachorro-quente. Um carrinho de cachorro-quente. Lá no lote dele, o cara vendendo os cachorro-quente e tal, lá o dogão parado lá na porta lá. Né, e o Vitor passou e falou, opa, tem um cara vendendo cachorro-quente no meu lote, na porta do meu lote. Aí parou lá também, trocou uma ideia com o cara falou assim, não, eu fico aqui todo dia, não é só no domingo que eu não fico aqui, mas eu tô aqui todo dia, porque domingo eu tiro para poder exercer o meu direito, a minha liberdade de culto, né? Então no domingo eu não venho trabalhar, mas de segunda a sábado eu tô aqui vendendo um cachorro quente pra galera aqui, dá um movimentinho bom e tal. Aí o Vitão trocou a ideia com o cara do cachorro quente e falou assim, ah, beleza, esse cara não vai fazer nada aí. Porém, depois que o Vitor forma, 5 anos depois, formado, já tem todo o projeto, já vai levar lá um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras, 5 pedreiros, 13 serventes pedreiros, já pegou um ônibus, fretou um ônibus aqui em Divinópolis, com a galera toda, para ele poder começar a edificar a sua mansão de praia. Quando ele passa na porta do seu lote, ele se depara com essa situação aí. O lote dele virou o General Dog. General Dog. E aí, o que é o problema? O problema é o seguinte. O problema é que o Vitor perdeu a propriedade desse imóvel dele lá de Guarapari pro cara do cachorro-quente. Ó, começou com o carrinho de cachorro-quente, olha aí. Começou lá na porta lá e tal. E aí, quando ele voltou, já preparado para começar a edificar a mansão de praia dele, o carrinho de cachorro-quente virou o General Dog. E aí, o que é o problema? Perdeu a propriedade imóvel por uso capião. E olha só, olha o tanto que a Constituição prestigia a chamada função social. Olha aqui a diferença. Olha a diferença dos imóveis. Vitor proprietário, olha aí. Aí depois o sujeito começou a usar lá, deu uma limpadinha no imóvel, tal, colocou o carrinho dele lá, beleza. Construiu um muro, ó, construiu um passeio. E olha aqui a diferença. Aqui, a gente consegue ver 2 funcionários aqui trabalhando, pessoal lá comendo, negócio cheio, acho que isso aqui é funcionário também.
o cara está gerando emprego, o cara está movimentando o comércio da cidade. Então, olha só, se você abandonar o imóvel, nada, Emanuel, nada, ele não foi notificado, ele não ficou sabendo de nada. Simplesmente ele passou lá na porta. Há 5 anos atrás, viu o cara vendendo cachorro quente, 5 anos atrás não, né? Passou lá na porta em janeiro desse ano. Viu o cara passando, viu o cara vendendo lá no carrinho de cachorro quente, trocou uma ideia com o cara e veio embora. Aí ele ficou 5 anos sem voltar lá. E aí em 2025, né, quando ele volta lá para poder formado, já colou grau no curso de direito, chega lá com a trupe para poder construir, edificar a mansão de praia dele. Construíram na frente dele o General Dog. E aí, o que é o detalhe? A uso capião, hoje é possível a uso capião extrajudicial, feito em cartório, mas, quando não preenchidos os requisitos, o procedimento comum é processo judicial de uso capião. Aí, no processo, o Vitor tem que ser citado. Daí ele tem direito de resposta no processo. Mas o que é o detalhe? Se configurados os requisitos da uso capião, caso utilização mansa e pacífica, sem oposição de posse, durante o período que o sujeito utilizava, perde-se a propriedade por conta da uso capião. Ah, e o sujeito tem que indenizar? Não. Na uso capião não tem indenização nenhuma. Então, olha aqui. O grande problema da uso capião constitucional é o prazo reduzido, porque nós temos a previsão da uso capião também no Código Civil. Mas no Código Civil, a uso capião ela vai acontecer após o exercício da posse direta, mansa, pacífica do imóvel, do bem, porque cabe uso capião também de bem móvel, por 10 anos. Ou 15 anos. Uso capião ordinário ou extraordinário. Na Constituição, o chamado uso capião constitucional, esse prazo cai para 5 anos. Olha aqui, ó. Primeiro, a uso capião constitucional urbano. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados. Então, se o lote do Vitão for de 251 metros quadrados, não é cabível aqui ao uso capião da Constituição, não. Mas se ele for de 250 metros quadrados, perdeu, já era. Por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, o Vitor não tomou providência nenhuma, não moveu a ação de reintegração de posse, não notificou extrajudicialmente o cara lá do General Dog para poder ele sair do imóvel, não fez nada. Então, ó, 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família. Ah, mas ele não está morando lá, mas ele está conferindo função social. Ele está dando destinação social, coisa que o proprietário originário não fez. Adquirir-lhe-á o domínio, a propriedade, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não, mas a única propriedade que ele tinha era aquele carrinho de cachorro-quente. Ele não tinha outra propriedade. Então, configuradas essas condições aqui, se transfere a propriedade mediante uso capião constitucional. E o 191 fala da uso capião constitucional rural. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a pessoa não pode ser proprietária de nenhum outro imóvel, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, então a urbana, 250 metros quadrados, a rural, 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Senão as praças seriam de propriedade dos moradores de rua. Certo? Então, olha, a Constituição vem e leva muito a sério essa coisa de função social. A Constituição vem e estabelece o direito de propriedade. Na sequência, ela fala que a propriedade ela tem que cumprir a sua função social. E depois, a própria Constituição estabelece uma série de limitações a esse direito de propriedade. O principal deles, função social. Mas, além disso, desapropriação, requisição, expropriação, sanção, confisco e uso capião. Tá vendo? Além da principal delas, que é a função social. Então, olha, não conferiu função social ao bem, você corre um sério risco de perder. Beleza?